Olá, seja ao canal Evolua-se, eu sou o Breno, estou aqui com vocês na gravação de um novo conteúdo. Se você é novo aqui ou se você já acompanha nossos vídeos, é o momento agora de marcar para receber as notificações, não perder nenhum conteúdo e também se inscrever, curtir, seguir nas nossas e compartilhar, principalmente nas redes sociais, o nosso material. Hoje vou falar especificamente sobre emprego, recolocação em tempo de crise. Esse é um assunto bastante sensível e que requer uma atenção especial, primeiro para conseguir entender que existe até uma separação, que a recolocação ela já é um problema independentemente da crise, porque outros fatores acabam influenciando uma recolocação no mercado. Mas falando da crise especificamente, acaba sendo bastante complicado a crise no momento que ela tem, a crise falando no ponto da pandemia, porque a pandemia ela veio só para coroar, né, a cereja no bolo de um declínio que a gente já vem sofrendo no Brasil em termos de mercado e de problemas políticos e financeiros que a gente atravessa. São problemas que originaram mais ou menos em 2008, mas que a gente sentiu com um pouco mais de ênfase, assim, um pouco mais forte o impacto. De 2014 a 2017 foi o período que eu senti uma forte muito grande assim de crise e de queda no mercado, porém vários mercados não se abalaram. Então eu tenho uma série de contatos, né? E esses contatos de mercados distintos, eles não sentiram o impacto da forma que eu estava vendo, mas eu, como trabalho com dado, eu já estava vendo o declínio, eu já estava vendo o gráfico ir caindo, né? Os números irem baixando, e às vezes não fica visível para um determinado mercado até que a crise atinja aquele mercado. Porém, o mercado que é o primeiro a ser atingido também é o primeiro mercado que sai, porque ele começa a buscar uma adaptação e uma saída, né? Uma solução para essa crise que ele vem atravessando. E nós tivemos isso acontecendo e fica, acho que, um pouco mais visível, né? Quando você tem, por exemplo, empresas de mercado que trabalhavam exclusivamente com delivery, não tinham uma fatia tão grande assim do mercado, né? Mas que no início da pandemia, até que as grandes empresas, né, que tinham a maior fatia do mercado conseguissem se adaptar e conseguissem entrar no processo de entrega por delivery, elas conseguissem pelo menos ter a metade do processo dela, né, de todo o sistema que ela tem mercantil funcionando de forma online, né, de forma eletrônica, né, os e-commerces. As empresas que já estavam prontas, elas ocuparam o mercado nesse início. E dificilmente quando você começa a usar um serviço, que esse serviço te atende, você para de usar ele só porque o outro tem um nomezinho mais bonito ou qualquer coisa do tipo. A não ser que quando essas grandes empresas, né, essas grandes redes de mercado entrarem também nesse mesmo segmento de entrega online, elas entrem com um valor que seja mais atraente. E aí vai prevalecer a regra de mercado, que é a demanda e oferta, né? Se você tem uma oferta que vai ser mais atraente, você vai voltar para esse mercado maior, que era um mercado essencialmente presencial. Então, finalizei essa questão de crise, né, para mostrar que isso daí é muito relativo, esse ponto de crise, porque não é todo o mercado que sofre de crise. Vamos então para a parte da recolocação, e essa precisa um pouco mais de ênfase, porque primeiro, assim, muitos cargos eles são influenciados diretamente pela evolução do mercado e por automações industriais, automações comerciais e administrativas, que elas extinguem algumas funções, né, elas acabam com algumas posições e elas criam novas posições. Então é muito importante que seja feita a manutenção da sua posição e que você o tempo inteiro esteja antenado e prestando atenção que algumas automações, que algumas evoluções digitais, tecnológicas, elas afetam, né, e elas ameaçam a sua posição. Você tem que ter essa visão, né, assim, muito clara daquilo que acontece, porque muitos cargos eles são extintos porque as pessoas ficam acomodadas ali na posição dela e acaba não adquirindo novas experiências para o momento que ela voltar para o mercado, ela tenha essa experiência, porque senão ela sofre, assim como o jovem que não tem experiência nenhuma e não consegue entrar no mercado. E ainda mais quando este mercado
ele está sobrecarregado com um monte de pessoas que perderam os seus empregos e já têm experiência, então ela está ali disputando com você. E um fator que acontece em qualquer circunstância de crise, quando você tem uma oferta muito grande de mão de obra, é que a tendência é a concorrência fazer os valores caírem. Então você também percebe isso, que no momento de crise ainda fica mais difícil, porque você vai se recolocar, mas você vai se recolocar numa função inferior ou com um salário inferior. E você, obviamente, não tendo alternativa, vai aceitar aquilo que o mercado está te impondo. E com isso você vai ter uma queda salarial que você consegue perceber ao longo de todos os mercados, de todos os segmentos, você vai perceber que vai ter uma queda. Então, muito provavelmente, quando superarmos toda essa situação, o saldo no final vai ser que a maioria dos salários tiveram um declínio, exceto raríssimas exceções que conseguiram manter os seus cargos, né? Ou pessoas que ficam muito tempo ocupando a mesma função. Essas pessoas, né, que eram como antigamente, na época do meu pai, do meu avô, ficavam anos e anos e anos, se aposentavam, às vezes na mesma empresa que entraram, não é uma realidade que a gente percebe ocorrendo agora e para o futuro mais ainda. Então o que acontece? Se você está na mesma empresa, né, você tem que fazer processos de reciclagem, você tem que acompanhar o mercado, você tem que ver como que o mercado fora da sua empresa está reagindo, ele está contratando com qual skill, com qual necessidade, e você manter essa necessidade sua sempre atualizada, independentemente de você ter a tranquilidade de estar numa empresa e ter a segurança de você estar anos na empresa, né, ou de não sentir o seu cargo ameaçado dentro da empresa. Porque que acontece? Numa circunstância de você perder esse emprego, aí você instala uma crise na sua vida. E qual é a forma de você conseguir resolver? Seria se você se recolocar, mas você não teria nenhum tipo de insumo se você não durante ao longo do tempo que você estava empregado, você não fez uma reciclagem, uma manutenção do seu conhecimento e da sua experiência. Então a provocação que eu faço é: você tem se reciclado? Você consegue olhar para o futuro da sua posição, da sua função e entender como que ela vai avançar, se ela vai continuar existindo, se ela vai existir da mesma maneira, se ela vai sofrer com algum tipo de automação industrial, comercial ou administrativa, o quanto você tem noção e domínio do que é necessário para você se manter na sua posição. Eu espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo vídeo.